Make my body go. Make our bodies higher and higher and higher. Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Carla Lucas, do Instituto Santa Terezinha. Bem, hoje vai ser uma aulinha diferente porque a minha imagem não vai aparecer. Vocês vão ficar apenas com a minha voz e com as imagens aí dos slides, ok? Então, vamos lá continuando. Nós estamos trabalhando, vamos terminar agora o reino plantae, né? Aí os vegetais, estamos falando dos órgãos reprodutivos. Então, nós vamos começar falando das flores, dos frutos e das sementes. Aí você está vendo uma semente sendo lançada, né? Bem distante ali da onde está o seu vegetal, a sua planta. Ao lado ali nós temos uma pera com uma maçã. Nesse caso aí, gente, as duas, né, elas são aí, os dois aí são pseudofrutos e não frutos, mas nós vamos falar dos frutos e dos pseudofrutos. E mais acima nós temos então a nossa flor, né, dando aquele arzinho da graça. A gente sabe que as flores elas têm aí algumas substâncias e alguns atrativos, na verdade, para chamar a atenção aí dos seres que são polinizadores, né? Então a gente vai falar um pouquinho de cada um. Vamos lá, continuando. Vamos falar da flor, né? Bem, as flores são responsáveis, deixa eu só colocar mais aqui. As flores são responsáveis pela reprodução das angiospermas, né? A gente viu que os outros grupos, eles têm formas diferentes, né? E nas angiospermas, nós vamos trabalhar as flores como esses órgãos reprodutores, né? Como responsáveis da reprodução, pela reprodução, ok? Após o processo de fecundação, a flor dará origem aos frutos e às sementes. Mas a gente tem que saber identificar, né, a olho nu ali, no olhômetro, quais são as partes das plantas em que nós podemos dizer que são masculinas ou femininas. Então aqui a gente tem um esquema, tá, de uma flor. Inclusive existem flores que podem ser encontradas, que podem ter ali as duas estruturas reprodutoras, que elas são chamadas de hermafroditas, e outras que têm apenas só um, ok? Apenas uma delas, tá? Então, nesse caso aí, nós temos as duas. No lado direito, nós vamos ter o lado feminino, né, as estruturas femininas, e do lado esquerdo, as estruturas masculinas. Então, notem que nós vamos ter, além, né, das estruturas que eu acabei de falar para vocês, das masculinas e femininas, nós também vamos ter outras estruturas, como por exemplo, pegar aqui, vou fazer de verde, as sépalas e as pétalas. Então aqui eu vou ter as sépalas, ó, essas que estão de verde, e nós vamos ter as pétalas, tá? São outras estruturas, são formadas, são folhas modificadas, né? Onde sépalas e pétalas, elas são estruturas de proteção. As pétalas, por meio das suas cores, formas e tamanhos, também vão atrair agentes polinizadores. Então, as pétalas que nós estamos vendo aí são essas que são coloridas, e as sépalas, elas são verdes, tá? Ficam embaixo, ok? E as estruturas responsáveis diretamente pela reprodução, no lado lá, vou tirar aqui, no lado masculino, né, pela reprodução, na parte masculina, eu vou ter aqui os estames, que é um conjunto aqui de algumas estruturas, né? Essas estruturas são chamadas de antera e filete. E o lado feminino, colocar o amarelo, nós vamos ter aqui todo esse conjunto, tá ok? Que nós podemos chamá-las de pistilo ou de carpelo. No livro de vocês está carpelo, tá? Então, vamos ter esse conjunto de estigma,
de estigma, estilete e ovário, e dentro do ovário os óvulos, né? Que são as células reprodutivas, tá? Então, no masculino, nós vamos ter os estames, tá? Que aí vão ter esse conjunto de antera e filete, e no lado feminino nós vamos ter o carpelo, que vai ser o conjunto aí dessas estruturas que nós estamos vendo, estigma, estilete e ovário, e dentro dos ovários, do ovário, os óvulos, tá ok? Bem, uma coisa também que nós temos que ter em mente é que o óvulo fecundado, essas estruturas que estão aqui embaixo, aqui dentro, ó, os óvulos fecundados, eles vão originar ou vai originar a semente. E o ovário fecundado, ou melhor, o ovário desenvolvido, e o ovário desenvolvido, ele vai originar o fruto, tá ok? Então, o óvulo fecundado, ele vai originar as sementes, e o ovário desenvolvido vai originar o fruto. Deixa eu apagar tudo. Tá? Então, eles estão extremamente relacionados, né? Flor, fruto e semente. Por isso que eles estão envolvidos aí nessa parte da reprodução das angiospermas. Vamos lá, então, passando para os frutos. Deixa eu ir passando. Bem, os frutos, eles têm a função de proteger a semente, né? Como já falamos, na sua formação e no seu amadurecimento, auxiliando também na sua dispersão, processo este que garante que as sementes sejam levadas para locais em condições favoráveis para germinar e crescer. Então, dependendo da espécie da planta, a dispersão do fruto pode ser realizada pelo vento, pela água ou até mesmo pela ação dos animais, né? Que ao comerem o fruto, eles levam a semente para lugares mais distantes. Ah, professora, mas mesmo comendo, vai dar para fazer isso? Vai. Em algumas situações, essas sementes, elas acabam sendo eliminadas pelas fezes desses animais. Então, eles vão andando e vão deixando por aí o seu rastro, e as sementes estão, né, ali contidas nas fezes. Outras caem do bico, né? Vamos pensar nas aves, estão se alimentando e voam, né? Já estão cheias ou acontece alguma coisa, elas têm que voar, cai da boca. Tem outros que escondem, né, as sementes, enfim, há uma infinidade, né, de situações. E os frutos, eles podem ser de duas formas: os carnosos, como a gente está vendo aí, né? Onde a gente vai ter uma polpa. Olha aí o abacate, o pêssego, né? Como a gente está vendo, a laranja, o pepino, eles têm essa polpa comestível, né? Ela é carnosa, é saborosa. Porém, mas olhem, no meio deles nós temos a semente. Então, eles podem ser carnosos, né? Quando tem aí essa polpa atraente, mas dentro dela sempre vai estar, dentro dele vai estar a semente. Mas eles também podem ser secos, tá? Como é o caso aqui, vou colocar as figuras para vocês, como é o caso do trigo, do arroz, do milho, as vagens de ervilha, feijão e soja. Tia, mas eles são frutas. Começou a se usar, ficou muito comumente utilizado esse termo fruta, mas o termo correto é fruto. Sim, é um tipo de fruto seco que no interior deles vão ser encontradas as sementes, ok? Um outro ponto que a gente pode também estar trabalhando são os pseudos frutos, como é o caso da maçã, da pera, do morango, do caju, do abacaxi, do figo e outros, né? Esses pseudofrutos são alimentos que não foram desenvolvidos ali do ovário, são as partes comestíveis, né? Que nós gostamos muito aí, tanto da maçã quanto
do abacaxi, as frutas que vocês estão vendo aí, essa parte comestível não foi originada do ovário, ok? E sim de outras partes da planta, ok? Então, você está vendo aqui no caso da maçã, pegue o seu livro na página 49, você vai ver que o ovário é essa parte bem aqui, ó. Não sei se vai dar para aparecer. Como é no celular, fica mais difícil fazer o desenho aqui, ó, bem aqui, ó, ok? Essa é a parte do ovário, mas a parte que nós comemos é a outra parte, é a parte do receptáculo floral, tá? Então, como ele não foi originado do ovário desenvolvido, então a gente não pode dizer que ele é um fruto verdadeiro, ele é um fruto falso ou um pseudofruto. No caso do abacaxi, é um outro tipo de pseudofruto, né? Ele acontece porque há uma inflorescência, né? O que é uma inflorescência? São flores agrupadas. Nesse caso, as estruturas das flores começam a crescer após a fecundação e elas se fundem, elas se unem, formando apenas um único fruto. Tá, ok? Então, deveria ter vários. Aí, na verdade, elas acabam se fundindo, elas acabam se unindo, formando, então, o pseudofruto chamado abacaxi. Opa! Ok. Então, nós temos aí dois tipos, a maçã e a pera, né? E aí, nós temos, então, dois tipos de frutos, os secos, os carnosos, e nós também temos aí uma outra classificação chamada de pseudofruto ou frutos acessórios. São aqueles que não se originam do ovário da flor, e sim de outras partes da flor, ok? E aí a gente termina falando da semente, né? Que é lá na semente que se desenvolve, a semente se desenvolve do óvulo fecundado e abriga no seu interior o embrião que dará origem a uma nova planta, ok? E no interior das sementes, dentro das sementes, os embriões, eles encontram-se protegidos e acompanhados de substâncias nutritivas, geralmente é o amido, que fornecerão energia para o desenvolvimento até que a nova planta possa realizar fotossíntese. Então, esse embrião, né, que está lá dentro da semente, ele está protegido pela semente, ele precisa ser nutrido, né? Então, existem aí substâncias nutritivas que, enquanto ali aquele embrião ainda está se desenvolvendo, né, ele precisa de reservas nutritivas e essas reservas nutritivas estão ali dentro da semente, ok? Essas substâncias nutritivas geralmente estão localizadas em regiões da semente chamadas cotilédones. Nós até já respondemos um exercício anteriormente, tá? Eu já tinha falado sobre isso com vocês, mas vamos lá. Então, cada semente de angiosperma pode ter um ou dois cotilédones. E esse é um critério para dividir esse grupo em dois subgrupos. Podemos chamá-las de eudicotiledôneas, quando elas vão apresentar dois cotilédones, e monocotiledônea quando vai apresentar apenas um cotilédone. Aí você está vendo o feijão, que é a letra A, e o milho, que é a letra B. Notem que o feijão ele tem duas bandinhas, né? Essas duas bandinhas que vocês estão vendo aqui são os cotilédones. Olha, isso aqui é o cotilédone. Aqui, ok? Então, o feijão, ele tem essa bandinha são os cotilédones e aqui em cima são os embriões. Notem que o milho só tem um, ok? Então, essas estruturas, né? Essas estruturas que são ricas em nutrientes, né? Em substâncias nutritivas, elas vão ser chamadas aí, né? De cotilédones por apresentar então essas substâncias nutritivas que vão nutrir o embrião até que essa planta possa fazer fotossíntese, ok? E aí você sabe que fotossíntese é a produção de alimento que as plantas fazem. Logo mais você vai ver
é o processo de germinação, né, de uma planta, é um esquema de germinação da semente, né, que só vai acontecer quando essa semente encontra condições ambientais favoráveis, tanto de temperatura quanto de umidade e de oxigênio para o seu desenvolvimento. Então, olha, nós temos uma semente, né, que foi lançada, né, neste ambiente. Se o ambiente for propício, ela vai começar a germinar. E aí nós vamos já ver no segundo momento a produção aqui da raiz, né? E também uma estrutura que vai formar o caule, mais em cima as folhas primárias, e quanto ainda esse ambiente estiver favorável para ela, ela vai continuar se desenvolvendo normalmente, né? Logo em cima, os cotilédones, reservas nutritivas, as raízes vão penetrar e ela vai crescendo ao longo do tempo. As sementes são muito importantes na conquista de novos ambientes pelas espécies vegetais. Quando colocada em ambiente favorável, a semente germina. Para algumas plantas, um ambiente úmido é suficiente para que a germinação comece, né? Porém, muitas sementes precisam de condições especiais para germinar. Algumas só germinam se forem enterradas, outras apenas quando colocadas na superfície do solo. Algumas precisam de escuridão para germinar e outras necessitam de luz. Então, depende muito da espécie que você está trabalhando. O que você está observando? Tem umas que necessitam mais de água, tem outras que necessitam de menos, tem outra que necessita de mais luz, outra que necessita de menos luz. Então depende muito. O importante é que o ambiente esteja favorável para essa semente, ok? Enquanto as condições não forem favoráveis, as sementes continuam no seu estágio chamado de dormência e não germinam, esperando para que o melhor momento seja favorecido a elas e elas possam então germinar. Meus queridos, a nossa aula foi muito rapidinha hoje, mas eu já postei para vocês o nosso cronograma das nossas atividades, né, das páginas da prova. Eu espero que vocês foquem bastante essas semanas que estão por vir, né? Porque nós vamos ter aí as nossas avaliações, os nossos trabalhos avaliativos, e eu espero sinceramente que todo mundo consiga tirar a nota máxima, né? O seu 10. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos. Tchau, até a próxima aula.